O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá! Começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis a todos os corretores de imóveis do Brasil e todas as demais pessoas que se interessam pelo mercado imobiliário ou mesmo pelo assunto que temos abordado nessas apresentações. O assunto de hoje, ele envolve, claro, a atuação, a atividade dos corretores de imóveis, as atividades das transações imobiliárias, mas expande a uma série de atividades existentes aí profissionalmente no Brasil, porque vamos falar sobre negociação efetiva. Tá? Essa é uma prática que orienta o processo de tomada de decisão do negociador. E durante esta apresentação serão abordadas as fases fundamentais de uma negociação, ou seja, planejamento, execução e controle da negociação e como proporcionar resultados desejados. É claro que para falar desse assunto temos aqui um especialista nessa área, porque ele é consultor, palestrante, coach, mentor e professor universitário em cursos de graduação, de pós-graduação, de Executive MBA e pós-MBA, nas disciplinas que abordam criatividade e inovação, design thinking, gestão estratégica e inovação de recursos humanos, além de marketing estratégico e inovador. Também atua como gestor da MWB, uma empresa focada em inovação, cultura e gestão empresarial. Então, aproveite esta apresentação e também já vai compartilhando aí conosco os seus questionamentos, né? Quais são as principais dicas que você gostaria de ouvir para estabelecer um processo de negociação efetiva no seu dia a dia profissional. Já vai compartilhando aí que a gente já vai também compartilhando com esse especialista para que ele possa abordar esses assuntos. Então, com vocês, Mauro Bonon. Anderson, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Hoje uma belíssima sexta-feira. Falo com vocês aí diretamente de Catanduva. Eu estou aqui no hotel prestando um serviço, quer dizer, exatamente falando sobre processos de negociação, de estruturação, mas hoje o foco é com vocês. E falando um pouco de negociação, eu vou abrir os meus slides, porque nós vamos, como o Anderson muito bem colocou, nós vamos falar então de todo o processo que envolve todo o planejamento, execução e controle. Então nós estamos conversando aí de um processo, vamos falar de um ciclo PDCA. A ideia é que possamos abordar, então, esse tema, levando aí aproximadamente de 35 a 45 minutos, reservando um espaço para que nós possamos interagir, fazendo deste lugar um bom encontro e fazer disto um diálogo e não um monólogo. Mas, inicialmente, eu preciso apresentar alguns slides, vou pedir licença a vocês e vou abrir aqui os slides para que a gente possa, então, começar a falar um pouquinho sobre eles. Então, nós estamos falando sobre negociação efetiva. Nós estamos conversando sobre a negociação como arte e como ciência. Por que falar de arte e ciência? Porque no processo de negociação, como vocês podem ver, o objetivo é de construir uma relação duradoura e um dos movimentos que nós percebemos no processo de ganha-ganha, no processo de ganha-perde, perde-ganha, esses conceitos eles já estão ultrapassados, não é? E nós vamos, portanto, entendendo que, para que possamos ter uma negociação efetiva, é preciso que nós nos desloquemos das posições iniciais que estamos, no sentido de alcançar essa satisfação, tanto do cliente, como nas nossas próprias satisfações e os desejos, principalmente buscando essa questão dos desejos. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre satisfação e desejo. Então, o primeiro conceito é: eu preciso me deslocar da posição que eu estou para que eu possa encontrar essa terceira via,
que é onde surgem os processos cocriativos, de comprometimento, de engajamento, que nós vamos entender. A ideia, portanto, é trabalhar hoje muito mais falando não da arte, não do conhecimento que vocês têm e da forma, do estilo que vocês aplicam em cada um dos processos de negociação, lembrando que vocês lidam aí com sonhos, um dos principais sonhos das pessoas, que é a conquista de uma casa, de um apartamento, enfim, de um imóvel, ou mesmo para que eles possam investir. Então, nós vamos olhar um pouco hoje sobre a ótica da ciência em função do tempo. Um outro movimento, nós podemos falar de arte. Para aqueles mais afoitos, do que é, qual é esse método, o que significa? Nós buscamos, então, uma série de autores, fomos para Maquiavel, para Henri Jomini, nós fomos conversar sobre uma série de conceitos, pegamos autores como William Ury, Michael Gibbs, e buscamos uma série deles para construir. Nós vamos falar um pouco dessa experiência que nós podemos aportar para vocês, para que vocês possam ter uma negociação efetiva. Isso não é necessariamente um processo que ele tenha que acontecer necessariamente nesses passos, mas é um método. Então, eu já apresento ele logo, para que a gente possa, então, ao longo da apresentação, discorrer e entender o que acontece com esses passos que nós estamos falando e desse método, falando de negociação efetiva enquanto ciência nesse momento. O primeiro é estabelecer esse contato positivo. Em estabelecendo um contato positivo com o meu cliente, eu consigo, portanto, começar a construir este relacionamento. Por que construir esse relacionamento? Eu coloquei aí este conta corrente emocional. Porque ele funciona desta forma. O processo decisório, quando nós falamos de negociação comportamental, o processo decisório ele não é tão racional quanto nós imaginamos que seja. Quer dizer, por mais que ele possa vir a ser um investidor ou um sonho de ter uma casa própria, por exemplo, não é este o grande movimento, é o que está por trás, é o que está abaixo da linha deste grande iceberg. O que se demonstra é um lugar, e o que nós precisamos buscar é entender quais são os desejos que estão por trás disso. Para isso, nós começamos a construir um relacionamento com o objetivo de colocar-nos no lugar do cliente e entendermos que esse é o primeiro movimento que nós fazemos para nos deslocarmos da posição original onde estamos e irmos para este lugar, que é o processo de empatia, e, portanto, entender o que significa para ele. Para isso, o relacionamento vai ser importante para que eu possa ter do meu cliente, o que nós estamos colocando aqui, como conquistar a confiança. Se nós não tivermos, ao longo de um processo estruturado, a confiança do nosso cliente, que vem entendendo a situação desse cliente, porque eu tenho um relacionamento constituído com esse cliente, eu não tenho as reais necessidades, desejos e oportunidades. E nós, portanto, se não conquistarmos num processo de negociação efetiva com o nosso cliente esta confiança, todas as objeções e contra-argumentações que vierem do nosso cliente, elas não serão reais. Nós vamos brincar um pouquinho, vou fazer uma analogia sobre esse processo, porque o que nos interessa é entender o que é que você quer, o que você deseja, o que tem por trás, qual é o insight, o que você deseja, o que significa isso para você, qual é o sentido de fazer um investimento ou de você adquirir um imóvel, uma casa, enfim, de você fazer, de estar aqui comigo, de que forma que eu posso ajudar. Então, obter as reais necessidades pressupõe o fato de eu ter a confiança do cliente. Porque com base nas reais necessidades, desejos e oportunidades, nós vamos então fazer sim aí as ofertas objetivas. Porque se nós não fizermos e não ofertarmos soluções objetivas, nós estaremos ofertando soluções que não são aquelas que vão ao encontro dos desejos e necessidades dos nossos clientes. Elas vão de encontro. Ele argumenta, contra-argumenta, coloca objeções e nós ficamos naquele ciclo vicioso do processo de negociação que geralmente cai em preço ou prazo ou aquilo não me interessa. Então, buscando esta solução, nós conseguimos ter aí as reais necessidades, desejos e oportunidades e conseguimos, então, ofertar soluções objetivas. Fechamos o negócio e realizamos, então, portanto, entregas efetivas. Este é o grande bloco que nós vamos discorrer ao longo dessa nossa live
para que a gente possa entender o que acontece com planejamento, execução, que é o processo de negociação, e controle. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos de planejamento, Henry Mintzberg diz o seguinte, que para que eu possa ter sucesso, é necessário que nós tenhamos aí 30% da energia colocada no processo de negociação no planejamento e 70% na execução. Poxa, óbvio, se eu tenho esta ponderação feita, analisado aí os insights, que é da parte da arte, nós não vamos abordar isso hoje, mas podemos abordar numa outra live, é o fato de que se eu não coloco ou não executo um bom planejamento, alocando praticamente 30% do meu tempo, os outros 70% eu não vou ter sucesso. Eu vou ficar num modelo que chama-se fazejamento. Fazejamento significa, eu sempre fiz assim, né? Aquela síndrome da Gabriela que nós conhecemos, eu nasci assim, sempre fiz assim, e vou continuar fazendo. Então fica numa fase de fazejamento. O que ocorre, por exemplo, quando nós não cuidamos da fase do planejamento? Então eu fiz aqui o que nós chamamos de causa e efeito, não é? Causa, efeito, consequência. Se nós damos pouca importância na busca das informações e na construção do planejamento estruturado, quais são os efeitos? O que acontece no processo, na execução da negociação, no processo? Eu tenho improvisação, eu tenho jeitinho, eu tenho uma posição defensiva. Então, se nós utilizarmos um bom planejamento, óbvio que eu sou uma pessoa que consigo ter uma boa improvisação, eu consigo ter um jeitinho, eu avanço, o poder nessa questão da posição defensiva, ele avança e volta, ele vem para mim, vai para o cliente, enfim. Mas não só isso, porque se eu não faço esta boa construção, eu tenho como efeito no processo de negociação, principalmente esses 3 pontos. E se eu tenho, por exemplo, numa falha do planejamento, uma falta de argumentação, eu fico vulnerável e eu apresento fraquezas no processo de negociação. Se me falta análise prévia da situação, conhecer o produto, conhecer o cliente, conhecer o negócio, conhecer o bairro, saber de quais são as situações, quer dizer, se eu não tenho uma análise dessa situação, eu vou ter situações desagradáveis ou surpresas desagradáveis, e impactos desastrosos no processo de negociação. Então, o planejamento é importante nesse sentido. E se eu tenho falta de zelo profissional na atitude, no lidar, no processo, eu não estruturo este zelo profissional, aí eu tenho perdas irrecuperáveis e uma desmoralização enquanto um profissional, enquanto um negociador. Portanto, atenção para 30%, grosso modo, não é um número fechado, mas basicamente 30% para que eu possa cuidar do meu planejamento e fazer da minha execução a melhor possível. Então, negociação aqui, 70%, que é o que nós estamos falando. Vamos conversar um pouquinho, analisando, depois nós vamos ter uma interação, mas o que eu analisei foi o seguinte, não nos interessa e não me interessa nesse processo andragógico, não é? Lidando com negociadores, que nós fiquemos criando 5 passos, 10 passos, 20 passos, faça isso, faça aquilo, aquela cartilha que tanto nos amarra, que tanto nos bloqueia para isso. Então, o que nós fizemos é pegar elementos e poder estruturar esses elementos para que, com a arte, vocês possam, ciência e arte juntas, terem um processo estruturado. E, principalmente, lidando com pessoas difíceis. Porque com as pessoas, com o outro enquanto negociador do outro lado, ele caminha dentro de um processo decisório, a gente vai ter o sim como final. Então, como é que eu obtenho um sim? Como é que eu tenho uma negociação efetiva lidando com pessoas difíceis? As táticas usualmente utilizadas, como está escrito, são obstruções, ataques e truques. É o que vem, tanto de uma parte quanto da outra. E quando alguém é atacado, portanto, o que a gente faz? Revida, cede ou rompe. Então, nós temos esses 3 lugares. Ou eu revido aquele ataque, ou eu cedo, não à minha vontade, nós entramos naquele perde-ganha, ganha-perde, que não nos interessa, ou senão a gente rompe aquela situação e nós entramos na situação do perde-perde, perde você porque não aproveitou uma boa ou uma excelente oportunidade, e perco eu também porque não realizei o meu negócio. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, existem algumas táticas, não é, básicas, e usem com parcimônia, porque isso não são regras para que a gente possa seguir, isso são orientadores, para que a gente possa entender o que acontece quando nós estamos. O primeiro movimento é não reagir.
não é? Numa solução, numa situação em que a gente tem estes movimentos colocados nessa negociação com pessoas difíceis, concentre-se no prêmio, como diz o William Ury. Quer dizer, vai para um lugar, saia um pouco do processo de negociação, afaste-se um pouco e concentre-se no prêmio, naquilo que você está objetivando, a sua melhor entrega, atender melhor o seu cliente, realizar aquela venda, poder fazer, ganhar a sua comissão, enfim, você trabalha essa situação. Então, quais são os meus pontos fracos? Por que conhecer os meus pontos fracos? Porque eu preciso saber o que me afeta. Porque, de repente, uma situação, uma argumentação, uma situação, quando nós falamos, por exemplo, de preço, se nós estamos, então, trabalhando um imóvel de alto padrão, ou um belíssimo de um investimento, e aquele valor é muito alto, ele é muito alto sob o ponto de vista do que me afeta, ele é muito alto para mim. Então, tem umas brincadeiras que a gente fala assim, poxa, não é esse imóvel que é caro, você que é pobre. Brincando, de novo. Quer dizer, ele representa para você algo que é muito maior, mas para o outro não. Então, esse é um ponto fraco que me afeta. Então, trabalhar essas questões de entender os meus pontos fracos, usar o tempo, quando nós estamos falando, fazer pausas no processo de negociação. Nós não costumamos lidar muito bem com o silêncio, mas ele é importante. Por quê? Às vezes nós estamos falando, e quando estamos falando, nos sentimos tão egóicos que nós estamos falando para nós mesmos e não estamos falando para o cliente. Então, quer dizer, permitir pausas, inclusive para que o volume de informação que você coloca à disposição naquele processo de informação, naquele processo de negociação, seja absorvido pelo outro. Então, faça pausas, pequenos intervalos, coloque o cliente nessa situação e não reagir para não decidir impulsivamente. Algumas das dicas. Segunda tática, desarmar. Desarmar no sentido não de uma guerra, como nos ensinaria, ou nos ensinou, por exemplo, Henri Jomini, ou von Clausewitz, que escreveram sobre táticas de guerra, não é? E de estratégias, táticas, logísticas, arte, guerra. Eu fui estudar, fomos entender esses troços, essas situações todas, não é? Para que a gente pudesse entender o que significa isso. Ouvir o outro com respeito e atenção. Então, naquele momento em que o outro disser para vocês assim, deixa eu te contar uma coisa que eu gosto, deixa eu te falar uma coisa sobre mim. Quando ele fala dele, abra, ligue o radar, fique em cima, observe, entenda, porque dali vai sair informações. Dali sairão, informações importantes para que a gente possa construir a nossa argumentação e tornar o nosso processo de negociação muito mais fortalecido. Use paráfrases, não é? O fato de você confirmar o que a pessoa disse. Deixa eu ver se eu entendi, então, João, você me disse que é importante para você, nesse momento, essa situação. Confirme o que o outro diz. Faça das palavras do outro as suas, para que isso possa criar o processo de conexão e de interação. Não pense que é uma batalha. Isso não existe. A pessoa está lá para que você, profissional, corretor ou corretor, possam dar as melhores informações, as mais importantes que você tem disponível a respeito daquele investimento, daquela compra que ele está fazendo, para que ele possa tomar um processo decisório. E não é, durante o processo de negociação, fazer com que ele decida. É dar as informações para que ele possa decidir, não é para que ele possa decidir. Portanto, não é o nosso tempo, não necessariamente é o tempo dele, mas é o tempo das coisas. Outra tática no processo de negociação é concordar sempre que puder, sem fazer concessões. À medida em que nós estamos num processo de negociação, geralmente o que faz? Nós fazemos concessões, não é? Nós concordamos, esse imóvel para mim não está numa boa localização. Concordo, mas para isso eu faço isso e faço uma concessão. Nós vamos ver que não precisa ser assimétrico o processo. Então, eu posso simplesmente concordar. Eu posso simplesmente entender que você está dizendo isso. Eu posso não aceitar, pode não ser, mas eu entendo, porque eu quero saber o que lhe afeta. O que é que você tem? Este bairro não é bom, este prédio não está bem localizado, o sol ou qualquer outra situação, ventilação, tamanho, preço, enfim, ele entra com alguma informação e a gente estrutura. Então, o concordar é entendo, é dizer para a pessoa, estou entendendo, eu estou buscando entender o que você quer, porque eu quero ganhar a sua confiança para que você me venha com as reais necessidades, desejos e oportunidades. Terceira tática, mude o jogo.
Quando nós percebemos que está entrando num momento em que eu estou falando, em que o outro está falando ou não está falando, por que isso? Ou por que não isso? E se? Então vamos fazer perguntas abertas, aquelas perguntas exploratórias, como falamos, ao invés de, o senhor concorda que esse imóvel está bem localizado? A resposta dele vai ser sim ou não. O senhor acha que esse imóvel está bem localizado? Qual é a sua opinião? Aí ele traz informações importantes a respeito daquela situação posta. Então, abra, explore, eu não conheço, é um primeiro movimento, é um primeiro contato que eu estou estabelecendo. E esse contato tem que ser um contato positivo. Então, esses elementos que nós trabalhamos é para que nós possamos conhecer melhor a pessoa, estabelecer relacionamento. Depois eu estabeleço, entro no modo confiança, aí ele fala, mas na verdade, sabe o que era, Bonon? É que, poxa, aí você liga o radar, porque ali ele está trazendo as informações que são os desejos, da parte de baixo desse iceberg do processo de negociação. Quarta tática. Facilitar o sim. Aí é superando os obstáculos. Como é que eu supero obstáculos num processo de negociação? Envolvendo-o no processo de construção da solução. Porque se você for a pessoa que constrói soluções e ele é a pessoa que traz as dificuldades, as necessidades e tudo mais, ele vai sempre jogando para você, sempre para um lado no processo da negociação. E este processo não é legal. Então, vamos juntos pensar aqui. Se o andar é alto, se o andar é baixo, se o apartamento é grande, se o apartamento é pequeno, se você tem investimento agora, se você consegue se capitalizar, se o problema é forma de pagamento, etc. Envolva-o para que ele possa cocriar, porque se a pessoa que está negociando conosco, ela não cocria, ela não se sente responsável pela decisão. E, portanto, o não, bem mais fácil. Então, não era bem isso que eu queria, sabia? Muito obrigado, um abraço. A segunda, peça sugestões, ofereça opções, deixe uma saída honrosa. Caso você não tenha uma situação, deixe uma saída honrosa, não feche a porta. Deixe ele com gosto de que, ao encontrar um outro profissional que não tenha a mesma desenvoltura que você, ele vai comparar aquela pessoa com você. Então, ele vai perceber que pode voltar de justiça. Fique à vontade, me procure quando você precisar, mas isso de uma maneira, como eu posso dizer? Eu vou usar um termo chamado verdadeiro, mas leiam as minhas falas com leiam, não, escutem as minhas falas, né? Com o coração, porque eu não estou dizendo que não são verdades, não é? Mas é que às vezes a gente entra num processo de negociação, parece assim, não é? Eu adoro cachorro, diz o cliente. Fala, eu também gosto, adoro, meu cachorro também eu tenho lá em casa. Então, mas depois que o meu morreu, aí eu comprei um gato, passei a odiar cachorro. Aí o cara fala assim, eu também odeio. Não, nunca, olha, cachorro nunca mais para mim. Então, quer dizer, você está falando o quê? Você está indo ao sabor do vento? Você não está sendo verdadeiro, franco, honesto nesse processo. E nós não vamos estabelecer confiança. E, portanto, não me cabe abrir porque você não me parece uma pessoa confiável. É assim que funciona. Ok? Então, além desses elementos, o que nós fizemos aqui para vocês? Quer dizer, eu não sei qual é o nível de conhecimento ou de que forma que nós podemos levar algumas informações, mas entendendo que eu estou lidando com profissionais, eu posso trazer isso, esses elementos básicos, utilizando-os com cuidado, não é? Não só para corretores e corretoras, para aqueles que estão nos assistindo, enfim, mas principalmente para esse público, quais são alguns elementos básicos do processo de negociação que nós precisamos ter planejados, não feitos ali no ato, num fasejamento? É deixar uma folga nos limites. Quer dizer, eu tenho limites para que eu possa trabalhar, eu vou trabalhar dentro desses limites, porque se eu vou no meu limite, naquilo que eu posso ao máximo, eu já não tenho mais processo de negociação, eu cheguei no meu limite. Então, deixa uma folguinha para você poder trabalhar nesse limite. Pode, para muitos de vocês, parecer muito básico, mas é preciso trabalhar esses temas para a gente construir um conhecimento, não é? E depois a gente construir novos conhecimentos em cima dele. Segundo, evite aceitar a primeira oferta, a primeira proposta. Olha, então eu tenho isso. Por quê? Porque para o outro, o que pode parecer? Pode parecer, eu fiz a primeira proposta, ele já aceitou, isso foi tão fácil, então ele tem mais margem, ele tem mais condições, ele tem mais situações. Então, quer dizer,
valorize o sim, sabe? Valorize, deixa eu pensar um minutinho. Você está falando para mim isso, pare um pouco, processe a informação para que depois para que a gente possa valorizar o processo de negociação, porque vocês são para isso. O processo estruturado de negociação é de intermediação entre o que a pessoa tem e o sonho dela. Nós temos que intermediar isso da melhor forma possível. 3. Preste atenção nos sinais de fechamentos. Por várias vezes, com várias organizações dos mais diversos níveis e pessoas, portanto, a gente percebe que em conversando com o outro está assim, ó. Você acha esse imóvel legal? Acho. Você gosta disso? A pessoa está ali, dando sinais de fechamento e a gente continua falando. Por quê? Porque eu adoro ouvir a minha voz. Porque eu adoro me ouvir falar. Eu adoro. Pare, saia desse estado de torpor e concentre-se no prêmio. Então, quer dizer, preste atenção nos sinais do cliente ao longo do processo de negociação, porque naquele momento você não precisa percorrer todo o trajeto. Ele já falou sim e você nem percebeu. Conceda quando possível e retarde as concessões. É possível isso agora? Agora eu não sei. Mas se eu puder, quer dizer, de uma maneira franca, justa, não aquela que a gente percebe que tem ali colocada, enfim, todos nós conhecemos como funcionam os processos de negociação, mas não no primeiro momento, não no primeiro instante. Então, segure um pouco, aquelas pausas que nós falamos, aqueles intervalos necessários para que eu possa entender e conceder, quando possível, mas naquele tempo, segurando um pouco a informação para que eu possa processar e depois de analisado, eu tomo meu processo decisório. 5º, a dimensões das concessões é, em geral, decrescente. Então, eu começo com os grandes movimentos e eu vou tornando aquilo muito mais valorizado, mas menor no processo. Então, a estrutura, ela tem que caminhar, não tem, mas ela tende a caminhar de um volume maior de concessões e de informações, de permissões, de sugestões, e ela é decrescente, vai decrescendo. Porque se você transitar aqui em cima, em todas as concessões, e aumentar, ou ele fala, tem mais carta na manga. Então, esse processo, ele precisa ser estruturado. Um outro elemento básico para que sempre usemos com cuidado, está aí no slide escrito, use com cuidado, porque a gente precisa trabalhar, é evitar conceder algo de graça. Proponha algo em troca. O que significa isso? É valorizar aquilo que se está dando. Porque se você me traz algo de graça no meio do processo de negociação, depois nós termos negociado muito, eu falo, por que você já não me deu isso antes? Ah, então, é porque, sabe, perde a confiança. Olha, é possível que a gente consiga esse desconto, é possível que a gente consiga isso, é possível, mas em contrapartida, seria interessante, em contrapartida, o último está dizendo que não é necessário conceder ponto a ponto. Não é necessário conceder ponto a ponto, mas é preciso que se tenha uma troca, não só de assimétrica, ponto a ponto, eu lhe dou isso, você me dá isso, eu concedo eu lhe dou essa condição, não precisa, mas é importante que a gente faça sempre uma troca nesse sentido. E valorizar a condição, a concessão que oferecer. E ponderar a do outro. Ponderar, não é negar. Não, assim não posso. O não tem que ser usado, é uma coisa interessante que nós usamos nos processos de negociação fortes, né? Negociações mais complexas, que é o seguinte, é dizer os benditos nãos e não os malditos sims. É dizer, nessa condição, dessa forma, hoje, enfim, não. Mas, se for dessa forma, se for assim, eu consigo sim. É trazer também para si a responsabilidade que você vai conseguir o sim meu, não é? Ou do meu cliente, não é? De quem eu represento, portanto, para você, meu cliente, se for nessa condição, nessa situação. Então, é dizer os benditos nãos, ao invés de dar os malditos sims. Eu trago esses elementos básicos para que a gente possa avançar, falando de os 4 grandes entraves que nós percebemos no processo de negociação. Eu estou olhando aqui para dar uma olhadinha no meu relógio. Ótimo. Primeiro entrave, a falta de relação de mútua confiança. Então, é isso que estabelece
o momento, se eu não tenho essa confiança estabelecida, o processo de negociação não vai. Ele não vai adiante. Porque se eu não confio em você, por que eu vou dizer para você as minhas coisas? Por que eu vou revelar o porquê que eu estou fazendo esse investimento? Por que eu vou dizer qual é o meu sonho? Por que eu vou lhe falar a verdade? Se não há uma relação mútua de confiança, como é que eu conquisto isso? Então nós temos aqui, para construir, eu preciso ter credibilidade, transparência, competência para lidar com a situação, firmar compromissos, ter coerência no que falo, não é? No que falo e no como atuo, porque essa é a importância. A coerência está entre a fala e a atuação, a fala e a atitude, a ética e a sinceridade. Então, esses elementos, eles têm que permear o processo de negociação. Vale a pena parar um pouquinho, olhar e analisar um pouco mais cada um desses elementos para que vocês possam, então, entender que, nesse primeiro entrave, eu preciso construir a confiança. Segundo entrave, a presença de emoção. Essa é maravilhosa, porque não é emoção no processo decisório, mas são esses sentimentos de injustiça e de inflexibilidade de uma ou outra parte. No sentimento de injustiça, quando falamos, é que ninguém tolera ser injustiçado numa relação. Se eu estou num processo de negociação e eu percebo que eu estou injustiçado, é o que diz ali, as pessoas são capazes de qualquer coisa quando perdem a razão. E se eu me sinto injustiçado, é você quem está causando isso. Então, de que forma que eu trabalho isso? Não é? É não promovendo este sentido de que eu estou sendo injustiçado nesse processo de negociação. Porque se eu me sinto assim, eu vou fazer qualquer coisa. E aí, perde-se a razão. Perde-se a razão no sentido de utilizar o imaginário, a emoção, de forma negativa no processo. E utilizar a emoção de forma positiva no processo de negociação é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. O outro é a inflexibilidade. Misturar pessoas com problemas. O foco tem que estar na solução. O foco tem que estar no problema. Você tem que buscar o problema. Tira isso fora. Não entra de frente num processo de negociação. Ah, você me disse isso, mas você me disse aquilo. Mas você sai disso. Põe o problema fora. Pense juntos como solucionar aquela situação, problema ou aquela questão. Então, tira o problema, para que não fique pessoal. Não é? Porque sem foco no problema, os egos se exaltam. Eu já falei para você, eu te disse, eu estou falando aqui, o senhor que não me ouviu. E aí esta inflexibilidade de um e do outro aumenta e, portanto, não nos leva a obter o sim. Terceiro entrave, né? As metas incompatíveis, as metas de A e as metas de B. O que acontece nesse processo? Quando eu faço uma adequação das metas, olhando percepção, benefícios e valor, eu consigo estruturar a mesma meta para os dois. Então, eu tenho um processo de negociação efetiva, porque aí eu efetivamente consigo realizar aquela atuação, aquela negociação, aquela venda, com o meu cliente junto. E não eu vendi, eu ganhei. Vamos conversar um pouquinho sobre essa adequação, falando de percepção. Percepção é uma maneira de formar uma impressão sobre nós e os outros. Então, se eu te percebo como confiável, que é o primeiro movimento, e você se demonstra coerentemente em argumentação, na construção da solução, olhando o problema aqui, eu tenho uma ótima percepção a respeito de você. Caso contrário, nós já sabemos para onde vai. Portanto, como o cliente percebe você? Como você percebe o seu cliente? Quer dizer, aquele pré-julgamento ou aquele pré-conceito, aquela situação em que a gente passa pelos nossos filtros e eles batem na rede, dizendo, desse jeito, não vai comprar nada. Dessa forma, não vai. Assim, não. Sabe, a gente começa a criar esta percepção. Então, precisamos limpar um pouquinho as lentes para que a gente corrija o foco e entender que o meu objetivo é o prêmio. E cuidado com esses paradigmas, ok? Que são esses filtros que nós temos. Se a pessoa acha que ela está certa, você pode ter certeza que ela está pensando que você está errado. Então, se a pessoa entendeu que ela está certa no processo de negociação e perceber-se assim, ela está percebendo que você está errado. E não é este lugar que nós queremos. Vamos falar um pouco de benefícios. As pessoas, em geral, não estão interessadas nos produtos, mas nos benefícios que ele traz. Então, tem aqui a brincadeira um pouquinho. Um bom relógio sugere uma pessoa distinta.
um carro, um esporte aparente uma pessoa mais atraente, um creme de estética melhora a aparência. O que nós estamos falando? Nós estamos dizendo que eu preciso saber o que significa esta aquisição para você. Eu preciso entender o que significa. Eu preciso saber qual é o sentido, o significado, a causa, o propósito. Por que você compra? Por que você está investindo? Por que um apartamento? Por que uma casa? Por que nesse bairro? Por que eu, apesar de eu saber que tem as situações em que tem aquela, entra um, depois outro, mas eu estou aqui para poder fazer entregar o meu melhor. Então, se nós entendemos qual é o benefício que está abaixo daquela linha do iceberg, é ali que me interessa, é ali que vão sair os reais desejos, necessidades e oportunidades, para que eu possa, portanto, fazer oferta de soluções efetivas e feche a venda. Valor, ainda no ajuste das metas. Os objetos não têm o mesmo valor para as pessoas. Os apartamentos, os carros, os relógios, as marcas, os óculos, não tem. Tem valor percebido. O que é que representa para mim? Por que é que você compra isso? Por que você utiliza essa marca? Por quê? Por quê? É entender o que isso significa, o que isso simboliza. E é nessas perguntas, não tão objetivamente, como estou falando com vocês, mas é o fato de permitirmos ao outro que ele começa, num processo de confiança estabelecido, dizer: ah, mas eu fico bonito nesse carro, hein? Nossa, esse relógio é tão bom. Nossa, se vê essa bolsa, eu me sinto mais importante, eu me sinto maior, eu me sinto melhor, eu me sinto... Não sei, eu quero saber o que é que você sente. O porquê esse apartamento neste bairro, ou esta casa, ou este investimento, o que significa? O que é isso para você? Sabe? E começar a entender, depois de estabelecido o processo de confiança. Antes não, antes é relacionamento. Conversa, ouvir com atenção, ligar o radar. Aí sabe o que é? Que na verdade... Quando eu vim aqui, é que eu ganhei uma grana e eu queria, entendi, tá certo, entendendo os movimentos, dando os sims da compreensão, não é? O valor percebido tem a ver com benefícios e serviços. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de qualidade, prazo e preço. Essas três condições são básicas no processo decisório. Se não tiver qualidade percebida pelo cliente, isso é Juran, ele é que diz se tem qualidade ou não. Não adianta falar para mim, olha, este imóvel aqui é de alto padrão, mas para mim não é. Não, senhor, mas isso é imóvel de 120 metros quadrados ou de 150 metros quadrados, não, mas para mim não é. Não tem essa qualidade. Então eu preciso saber se é. Então, quer dizer, nós começamos a vender qualidade sob o pressuposto da minha análise de qualidade e não da análise do cliente. Ok? Tirar daí as questões técnicas. Prazo e preço. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. O que nós falamos de valor é que esse bom negociador, ele se diferencia dos outros se você tiver a singularidade e tiver algo valioso para entregar para aquele cliente, percebido por ele, não percebido por você. Você vai ser atendido pelo João, pela Maria. Tá, tudo bem. Deixa a Maria conversar comigo para saber se ela tem esta Maria, este João todo que você está falando. Porque quem vai dar valor e quem vai ser singular é único, não é? Sou eu que vou dizer isso. Então, é neste momento que a gente faz, então, a abordagem para que eu possa ser... eu sim percebi valor, sim. É diferente, é singular, é único. Falou com aquele comprador como se fosse o único. Eu falo com você e negocio com você como se você fosse, e sendo efetivamente, porque tem que ser franco, para você. Eu estou vendendo para você, eu estou entendendo os motivos, eu estou trabalhando situações, co-criando soluções com você, para que a gente possa tornar este sonho teu, ou esta necessidade, desejo e oportunidade que você tem, uma realidade estruturada num imóvel, numa casa, num apartamento, enfim, naquilo que você quiser e estiver negociando. A pessoa que tem que perceber isso. Tá? Porque se não houver valor, bem, produto, né, no produto, bem ou serviço, ele vai ser uma commodity. E commodity, o que diferencia? Nada. Então, se é uma commodity, então o preço é o diferencial. Se o preço é o diferencial, é o menor preço. Se você está vendendo a mesma peça, o mesmo imóvel, eu vou falar assim, bom, é a mesma coisa? Entrega no mesmo prazo? Com a mesma qualidade? Qual é o diferencial? Preço.
Eu não tenho nenhum diferencial, nenhuma condição diferenciada de pagamento, não é a mesma coisa. Então, é o menor preço. Quem é que me oferece? Aí eu saio rodando, buscando como omnichannel, não é? Como os multicanais, eu saio rodando para entender quem é que vai me ofertar aquilo. Eu subo no canal, então eu saio do vendedor, eu entro no supervisor, entro no bom sentido, vou ao supervisor, vou ao gerente e quero ir ao dono para poder falar, me dá o menor preço, porque só preço é a mesma coisa, se eu comprar de A ou de B. Então eu preciso entregar valor. É necessário que façamos isso para atribuir. Porque, como diz Philip Kotler, não existem produtos. O que existem são percepções. Eu preciso saber o que significa isso para você. Se eu souber o que significa isso para você, aí eu consigo estruturar uma forma de você acessar esse produto, quer seja bem ou serviço. Tá? E a pergunta é, o que a sua empresa vende? Quais são os diferenciais do seu negócio? Eu estou falando da sua empresa mesmo, daquela empresa que a gente representa, porque também quero falar de você. O que é que você faz? O que é que você vende? Quais são os seus diferenciais? O que é que você oferece? Qual é o seu diferencial competitivo? O que é que você faz para que você, em sentando numa mesa de negociação, seja percebido pelo outro? Não, é diferente. É gostoso conversar com a Maria. Eu adoro o João. Poxa, ele não está disponível, hein? Sabe quando a gente vai num restaurante e a gente quer ser atendido por aquele garçom? É a mesma comida, é o mesmo restaurante, é o mesmo preço, é a mesma mesa, é o mesmo tudo. Mas o Lucas está aí? Quem é o Lucas? Aquele o garçom que me atende. Então, quer dizer, eu vou lá porque gosto, etc., mas eu quero buscar. Então, nós precisamos estruturar isto para proporcionarmos esta qualidade. Bom, aqui tem uma série de elementos que fala sobre diferenciação em produto, serviço, na questão pessoal, para que a gente possa olhar. Eu deixo à disposição, caso vocês queiram, para que vocês possam acessar alguns dos elementos, tá? O quarto entrave, então, são competências. Quais são as principais delas? Lidar com pessoas, ter um bom relacionamento, lidar com informações, Big Data, uma série de informações que nós temos, receber as informações, inclusive, do cliente, processar essas informações e disponibilizar informações para o cliente. E lidar com tecnologia. Então, quer dizer, a adaptação, no mundo adaptativo que precisamos fazer com a entrada do mundo digital, e nós utilizarmos também a tecnologia ao nosso favor. E quando nós dimensionamos, lembrando que no campo de forças, quando existe forças, cliente, comprador, vendedor, o poder é exercício, ele só existe se eu fizer. Ninguém é poderoso se não exerce o poder. O poder, ele só existe enquanto exercido. Exercício. Eu tenho o poder de te dar esse desconto, eu tenho o poder de te dar essa condição, eu tenho o poder. Então, ele precisa ser exercido. Ele é instável no processo de negociação. Ora está com o cliente, ora está comigo. Ora está com o cliente, ora está comigo. Ele muda de posição, ele é passageiro. E o poder, ele tem que ser percebido. Ele tem que olhar e falar assim, sim, percebi em você. Então, esse campo de forças no processo de negociação, este sim, não é ciência, este é arte. Para a gente estruturar esse trabalho de entender quando as forças transitam de um lugar para o outro. Então, aqui eu fiz aí, simbolizei como se fosse um iceberg. Lá em cima são as posições, aquelas declaradas, aquelas que nós ouvimos, aquelas que são faladas. Eu fui comprar um automóvel, sentei lá numa concessionária com a vendedora e falei, anota aí, eu quero uma caminhonete, quero 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga leve, isso, e a pessoa, maravilha! Então eu estou declarando o que eu quero. Quanto custa esse automóvel? 250 mil reais. Ah, minha garagem é pequena, é uma pena, não é? Mas não vai caber na minha garagem. Muito obrigado. Então, os meus interesses não foram percebidos, eles não foram declarados, porque no processo de negociação eu não estruturei confiança, então tive as objeções que não são reais, não é? Eu não tive as necessidades, desejos e oportunidades reais, as objeções são falsas, e aí eu não tenho como bater nesse lugar, porque eu não vou aumentar a garagem da casa daquela pessoa para vender aquele automóvel. Portanto, gente, voltando, e eu quero fechar com esse slide. Como é que nós podemos, então, controlar? Nós vimos planejamento, nós vimos negociação, falando sobre os aspectos de alguns métodos, algumas orientações. Então, esta é uma cartilha para a gente ter na mesa. Quer dizer, eu estabeleci um contato positivo, eu construí relacionamento, eu me coloquei em lugar do cliente para entender, conquistei a confiança, obtive as reais necessidades, ofertei soluções, fechei o negócio e acompanhei a solução, porque acompanhar, sim, eu preciso ter um indicador para dizer assim, quantas pessoas, quantos imóveis eu vendi esse mês? 10. Quantos te convidaram para jantar?
nenhum. Isso é um indicador importante. Eu estou brincando com esse indicador, mas criar indicadores para saber quantos daqueles que tocaram a mim no processo de negociação foram, ao ter realizado o sonho, me convidaram para algum lugar. Esse é um indicador importante, porque a gente busca sempre aquela célebre frase no final, né? Se você souber de alguém que quer comprar um imóvel, por favor, procure Bonon. Não, eu não preciso falar isso. Eu preciso dizer, eu estou à disposição. Só, basta, não precisa muito mais do que isso, porque senão fica invasivo. Então, quer dizer, olhem um pouquinho, criem indicadores, estruturem, ok? Então, no processo de negociação efetiva, é isso que eu tenho para dizer, né? Agradecendo a todos aí por esse momento, ficamos aqui 45 minutos aproximadamente conversando sobre um pouco de temas a respeito, e eu gostaria de abrir agora os microfones, se assim funciona, então, Anderson, para que a gente possa conversar com o time. Eu estou olhando aqui do lado porque eu estou olhando no meu celular, porque aqui eu vejo minha tela. Agora eu vou tirar um pouquinho ela de cena. Agora sim, Anderson, é com você. Maravilha, Bonon. Olha só quanto conteúdo aí, quanta informação. De fato, a gente tem aqui algumas interações, por exemplo, o Lucas Santos, que nos acompanha, Lucas, hein? Né, nos acompanha ao vivo aí pela TV Cresce, ele coloca como administrar a ansiedade e não perder uma negociação quase certa. Sabe a negociação que está praticamente fechada, mas aí o negociador se empolga, né? Ou fica com medo, está com ansiedade. Como é que a gente faz? Isso aí dá para ser amenizado na fase do planejamento? O que se faz? Não sei se eu... Quer dizer, aí a ansiedade, ela está ligada muito com o futuro, não é? Quer dizer, eu quero aquele negócio, não é? Então, se eu tenho o prêmio aqui colocado e eu estou transitando com um método, eu tenho o controle da solução, eu tenho praticamente o controle, porque é ciência, não é? Aplicada, veja, negociação é arte e ciência, nós estamos falando sobre um grande pilar. Então, se eu tenho estruturado um plano e eu estou caminhando passo a passo, eu terei o controle de obter o sim. Então, a ansiedade ela está muito mais ligada, pode ser, e no momento de, eu gostaria que fosse agora. E lembrando o que foi dito nesse treinamento pode não ser agora, pode não ser no seu tempo. Pode ser, se você percorreu o processo e estruturou, as coisas podem não necessariamente acontecer no seu tempo. Então, elas acontecem no tempo que ela tem que acontecer. Maravilha. Já o Ramires Fonseca, que também nos acompanha pela TV Cresce, ele pergunta a respeito daqueles clichês, né? Como, se a gente fechar agora, posso te dar um desconto. Isso é efetivo? Isso funciona? Pode ter funcionado em algum lugar, não é? Mas eu não acredito muito nesse modelo, não da forma como está colocada, porque se você fechar agora, eu lhe dou um desconto. E nós conversamos sobre isso. Não precisa ser assimétrico. Eu dou algo e você me dá algo. Eu dou algo e você me dá algo. Porque nós voltamos, então, no que o Lucas perguntou e também para o que o Ramires perguntou. A questão é, se nós temos aí uma situação que eu possa abrir para esse cliente, eu abro e coloco para ele. Porque é ansiedade. Eu quero fechar agora, eu quero fechar no meu tempo e não no seu tempo. Então, quer dizer, é preciso entender aí dois grandes deuses, vamos dizer assim, né, mitos, vamos falar da mitologia grega, que é Kairos e Cronos. Então, quer dizer, eu tenho ali o tempo da oportunidade e o tempo cronológico, e eu preciso saber lidar com essas duas situações para que não seja colocado na mesa que é no meu tempo, não é? É no tempo que a coisa tem que acontecer. O Lucas, logo depois da sua resposta, Lucas Santos, ele coloca um outro comentário, ele diz, a ansiedade faz atropelar os processos e perder a negociação. Então, estamos falando de uma questão de postura emocional, né? Enfim. Maturidade, inteligência. Então, se você falar que a negociação ela é comportamental. Ela tem técnica, enquanto uma ciência, para estruturar o processo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma arte aqui em cima e saber lidar com as suas emoções quando nós falamos. Você se conhece? Ai, meu Deus, acho que eu vou fechar 2 imóveis. Eu queria... E aí que você começa a criar essa ansiedade. Eu vou fechar 3, eu vou fechar 4. Nossa, esse cara é um investidor. Pronto. E o processo? E a base? E o método? Ai, perdi tudo, meu Deus. Minha mente virou de ponta cabeça. Perdeu um grande negócio. É como você falou no começo também, né, Bonon? Planejamento, preparação também é fundamental para a gente ir estruturado, saber exatamente os passos do processo. E eu me conhecer.
E eu me conhecer, para dizer, o autoconhecimento, porque senão eu saio do modo autônomo, entro no modo heterônomo, o outro tem o poder. Eu preciso ter o poder, eu tenho o poder, eu me conheço, eu me estruturo. Não é? Aí são negociações comportamentais que vêm também da arte. E aí, nesse assunto, eu entro já na pergunta da Samara Spinelli, porque você falou, é importante eu me conhecer, mas é importante, obrigatório, ela pergunta, conhecermos o perfil comportamental dos clientes para termos sucesso, portanto, nas negociações? Se houver tempo para tal, não é? E nós formos profissionais capacitados para fazê-lo, aí sim. Caso contrário, esse approach, essa aproximação, ela vem assim. Olá, Anderson, tudo bem? Meu nome é Bonon, eu vi aqui um imóvel, você que vai me atender? Sim. Como é que você conhece meu perfil profissional? Meu comportamental. É difícil, porque a pessoa cruzou o braço, ela está fechada. A pessoa fez assim, ela está. Então a gente começa a querer ser meio parapsicólogo, meio algumas coisinhas, né? Eu não gosto muito de falar disso porque tenho formação, mas aqueles negócio de coaching, meio para, gente, não estou nessa vibe. Eu tenho técnica, eu tenho estrutura, eu tenho método, e assim eu vou, porque é um primeiro contato. Então, um primeiro contato positivo. Estabelece relacionamento, vai no método. Estabelece relacionamento, confiança e assim sucessivamente. Porque senão você fica tentando fazer análises de situações subjetivas da qual eu não tenho propriedade para lidar e me perco numa situação. Sabe o que ele comprou? Porque você viu que ele pôs a mão assim no queixo esquerdo, né? Do lado esquerdo. Se ele tivesse colocado do lado direito, podia ser. Não. Aí você fica saindo da objetividade do método e entra na subjetividade daquilo que você quer como desculpa por não ter realizado um bom negócio. Maravilha. Vou pegar o gancho de uma frase que você colocou, primeiro contato, um contato positivo. E emendo aqui na pergunta da Vitória Machado, que também nos acompanha ao vivo pela TV Cresce. Como então encantar, fazer com que o cliente tenha confiança em nós, esse contato positivo, mas vamos ampliar um pouquinho mais, fazer com que ele confie na gente, quando ele... E aí o detalhe, agora ela coloca aqui a situação delicada, quando o cliente já vem com um conceito estabelecido equivocado. Eu imagino que esse equivocado que a Vitória está falando seja, o cara já vem armado, né? Já vem com escudo, ou já vem imaginando que você vai querer passar a perna nele, enfim. Como é que a gente faz? Então, o primeiro é tendo coerência no que você fala e como você age. Então, nós já conversamos lá atrás. O processo de coerência é, saiba, sim, algumas pessoas vêm armadas. Então, lidar com pessoas difíceis é, você e tudo são vendedor, vocês querem esfolar a gente, você tem aí uns 10, 15%, não tem? Você fala, entendo, eu até tenho desconto. Não tenho desconto não, eu não tenho, quem tem é meu gerente. Mentira! Você tem sim uma margenzinha que você pode negociar. Quer que seja 5, 2, 3, não importa. Você fala assim, sim, eu tenho. Vamos conversar? Sabe, é aquele negócio de você começar a estabelecer. Não, mas vocês pensam que podem engabelar a gente porque... Não, eu não quero engabelar o senhor. O senhor converse comigo e perceba se... Então, é trazer a pessoa daquele lugar que é da loucura da imaginação para o real. Você vai trazendo a pessoa. Você é diferente mesmo. Não é porque os outros já teriam... Não, eu não quero vender nada. Eu estou aqui para ofertar soluções. Eu tenho, sim, um imóvel, mas se eu quisesse vender, eu bateria na sua porta. Olha, desculpa, tá num vídeo aqui, então eu falo assim, mas quem bateu na sua porta, na minha porta, foi você. Não falei isso nunca, mas estou dizendo, sabe, com propriedade, você veio aqui, você tem um interesse, você tem uma necessidade e um desejo. Pode confiar em mim, eu sou um profissional diferenciado. E, portanto... Fale-me, conte-me mais sobre qual o seu desejo, o que o senhor quer. Aí a pessoa começa a chegar no real. Então, quer dizer, é começar a trabalhar. Faça exercícios, converse com o outro. É preciso simulações. Quando nós saímos desse lugar um pouco mais reservado dos vídeos, não que não sejam importantes, mas simulações são importantes. Isso mostra a gente se percebe. E essa é uma situação que eu posso colocar para vocês a respeito disso, Anderson. Ainda nesse contexto de confiança, a Ruth Amorim pergunta, é melhor, quando a gente tem tanto coisas positivas quanto negativas, enfim, críticas, né, enfim, para a gente negociar, é melhor expor os temas conflitantes logo no início da negociação, ou é melhor criar um elo
né, de confiança primeiro? Sem dúvida, você precisa criar o elo de confiança, porque senão, o que acontece? Vem aquele volume de informações colocadas e estabelecidas numa conversa, porque é uma conversa, né? E eu não estabeleço confiança, aquilo vai vir da minha interpretação. Isso pode ser verdade ou mentira. Pode ser uma enganação. Pode ser. Eu não sei que lugar o cliente está. Então, se eu não sei onde o cliente está e eu jogo tudo isso, olha, realmente esse apartamento aqui ele não pega sol, ele não é no primeiro andar, tem barulho, etc, etc, etc. O cara fala, eu não quero, obrigado. Nem não vou entrar. Nós falamos assim, poxa, deixa eu trazer algumas situações ao longo da nossa conversa que são importantes, eu só tenho a situação mais ou menos, mas veja bem, me diz o que você quer, qual o teu desejo? Eu não sei o que você quer, para dizer que o primeiro andar é ruim. Eu falo assim, o primeiro andar é horrível. Maravilha, não gosto de elevador e só ando de escada. Falei, mó besteira. Então, eu tô brincando com a situação porque eu preciso saber o que você quer. Eu preciso saber o que você quer. Olha, nós estamos com uma condição aqui que é só pagamento à vista, infelizmente. Poxa, eu acabei de ganhar ali o dinheiro e eu não tenho onde enfiar, porque se eu for para o banco não vai pagar, eu vim aqui em imóvel porque eu sei que imóvel está rendendo. Falei mó besteira. De novo, para e conversa. Conversa, estabelece, não joga tudo de uma vez. Vai jogando aos poucos, porque esses elementos eles podem entrar como uma informação que não impede de eu obter o sim. Bacana, e tem tudo a ver com o comentário que a Nina Matos fez, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, no momento que você estava falando justamente disso, sobre silêncio, né? E ela coloca, silêncio é fundamental, né? De fato, ouve um pouco mais, né? Porque senão nós ficamos falando, Anderson, e nós nos encantamos com a nossa voz, e nos encantamos mesmo, né? E a gente fica falando para nós. Olha, o imóvel é lindo, é maravilhoso. Puxa, se soubesse como é que é aquela varanda gourmet, aquele sol entrando na sala, aquela janela. Peraí, nessa história, onde é que eu entro nessa história, sabe? Você está escrevendo um livro, eu só quero participar dele. Vamos lá. E por fim, a Márcia Nakai, que também nos acompanha pela TV Cresce, ela coloca como construir essa relação de confiança nesse novo normal agora que estamos vivendo, hein? Com esse distanciamento, as negociações sendo feitas de forma remota e muitas vezes até mesmo por escrito, né? Ainda que falado pelo WhatsApp, numa comunicação totalmente assíncrona. Como que está este novo normal? Pois é, eu posso falar um pouco da experiência que nós estamos vivendo, inclusive, com os nossos próprios clientes, em processo de negociação que lidamos. Primeiro, entender que o outro está vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo, então o problema não é só nosso, não é? O outro também está nessa mesma situação. Também está desconfortável, ele não é tão digital assim, ele gostaria de conversar, ele é um old school, ele fala, poxa, eu só fecho o negócio, eu não dou meu cartão de crédito. Então, quer dizer, de que lugar nós estamos falando? Porque uma resposta, assim, horizontal, não dá, é preciso um pouco de verticalidade para entender o outro e poder responder. Então, assim, uma resposta pronta, eu não teria, mas o outro está no mesmo lugar que estou eu e você, Anderson, aqui, e quem nos ouve. Quer dizer, não é confortável? Porque sim, eu estou aqui num quarto de hotel, muito bem instalado, eu estou aqui, eu não precisei pegar meu carro. Então, essa mesma situação, poxa, que bom que nós podemos conversar por aqui, Anderson, porque se não fosse possível, né, eu teria que ir para São Paulo, nós não teríamos essa oportunidade. Então, vamos aproveitar, faça do limão uma caipirinha, porque limonada é para os fracos, tá? Ainda mais hoje, sexta-feira à noite. E por isso mesmo. Que maravilha. Eu quero aproveitar aqui para quem nos acompanha aí ao vivo, lembrar a todos que na semana que vem continuam todas as lives, todas as apresentações ao vivo aqui, sendo oferecidas gentilmente pelo Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, para todos os corretores do Brasil e até exterior, enfim, e todas as pessoas que se interessam pelo assunto. Nós temos lá 3 lives por dia. E claro que todo esse material fica lá disponível no nosso acervo, seja no canal do YouTube, seja na nossa fanpage no Facebook, seja no nosso streaming particular, na TV Cresce, assim como no Instagram. Mas as lives acontecem todos os dias úteis, segunda a sexta, às 10 horas da manhã, às 18 horas, finalzinho da tarde, e às 20h30, pontualmente. Bonon, se tem alguém para agradecer alguma coisa aqui, esse alguém somos nós, o Cresce, né?
pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento, por toda essa bagagem de conteúdo, de informação, de conhecimento, de experiência que você veio aqui, né, nos transbordar. Né? Você está aí num hotel, tá em cliente, fazendo atendimento, num trabalho e ainda alocou um espaço da sua agenda para graciosamente oferecer um pouco aí das luzes do seu conhecimento. Então, em nome de toda a diretoria do CRESC, representando então a categoria dos corretores de imóveis, eu quero agradecer de coração por essa possibilidade, essa honra de tê-lo aqui conosco, esperando que você volte com outras informações, com dicas de negociação ou até mesmo outras informações a respeito de comportamentos e relações profissionais que eu já vi pelo seu currículo que não faltam, né? Então, usem e abusem, à vontade. Vamos tentar mais coisa, mas de fato, Bonon, muito obrigado aí pela sua disposição. Eu que agradeço. E por essa fantástica live. Para que a gente então possa encerrar com uma chave de ouro, sua última mensagem de fechamento. Eu pensei numa frase: lidem com os sonhos dos outros assim como você lida com os teus sonhos, com essa responsabilidade. Tem método, tem arte, façam isso, façam o que vocês vêm fazendo, que é ajudar as pessoas a ter os seus sonhos. Muito obrigado.